Show. Tá. Então vamos lá, vamos conversar. O que que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? A gente vai finalizar aquela primeira parte referente à análise da resposta em frequência dos nossos amplificadores de pequenos sinais, tá bom? Essa que é a ideia de hoje. Então, só recapitulando, né? O que que a gente está fazendo? Até agora, o que a gente aprendeu a estudar em amplificadores de pequenos sinais, né? Primeira coisa é ficar bem claro o que que a gente está trabalhando, né? Que a entrada do nosso sinal aqui é um sinal elétrico, né? Não é uma geração, não é nada nesse porte, é um sinal proveniente geralmente de um leitor de uma grandeza física, como por exemplo um sensor, né? Alguma coisa nesse sentido, e a gente representa esse sinal que a gente quer amplificar através dessa fonte de tensão com essa resistência RS, que esses dois elementos, eles representam o modelo Thevenin daquele elemento que está gerando o nosso sinal a ser amplificado, né? Então, esses dois elementos, eles são uma representação matemática, por exemplo, de um captador de áudio, de um microfone ou de um sensor de corrente, alguma coisa nesse sentido, tá? Sensor de tensão, que seja, mas é a representação desse elemento que está gerando um sinal que a gente quer amplificar esse sinal. Então, aqui a gente vai ter um sinal que é variante no tempo, e por causa que esse sinal é variante no tempo, a gente geralmente representa ele por uma forma de onda senoidalzinha, né? Porque ela é a forma de onda AC mais simples que a gente tem para representar. Então, a gente representa que o sinal gerado aqui na entrada, aquilo que a gente quer amplificar, geralmente a gente representa dessa forma para facilitar nossas análises, né? Então, os circuitos amplificadores de pequenos sinais que a gente viu, eles vêm nesse propósito de pegar esse sinal e sintetizar na saída aqui um reflexo, né, daquele sinal, no entanto, com uma amplitude maior, certo? Então, a gente quer fornecer para uma determinada carga aquele sinal de entrada amplificado. Daí eu vinha falando, essa carga a gente representa por uma resistência, mas isso aqui está representando, por exemplo, um alto-falante de um amplificador de áudio, ou um leitor de um sinal analógico, como, por exemplo, se a gente estiver tratando a informação de um sensor, né, estiver amplificando a informação de um sensor, a gente aqui teria, então, quem que está lendo esse cara, e esses circuitos, a gente não sabe exatamente o que, que é que vai receber esse sinal. Então, a gente representa por uma carga que a gente chama de RL. Tá? Então, a gente tem o nosso sinal de entrada e o nosso sinal de saída, onde o sinal de saída é um reflexo desse sinal de entrada, só que amplificado. E aí, a gente viu que dentro desse bloco azul aqui, que é o amplificador, pode ser diferentes topologias de circuitos amplificadores, né? Fixa, divisor de tensão, seguidor emissor, tanto com TBJ quanto com transistor de efeito de campo, tá? E daí a gente aprendeu a analisar esses circuitos e tem que ficar bem claro também que essas estruturas que a gente viu são só algumas, são as mais básicas de todas as estruturas que podem vir aqui, mas a metodologia de análise continua a mesma. E daí nessa metodologia de análise a gente estava interessado em encontrar qual que é a relação entre a amplitude do sinal de saída e a amplitude do sinal de entrada, ou seja, o quanto que esse amplificador vai amplificar, né? Então, por isso que desde lá do início a gente já vinha trabalhando com uma grandeza chamada ganho de tensão, que a gente quer saber. Ganho de tensão significa isso, né? O quanto que esse amplificador aqui vai amplificar aquele nosso sinal de entrada. Então, a gente está interessado em equacionar esse ganho aqui. E junto com isso, a gente ainda aprendeu a equacionar a impedância de entrada e impedância de saída desse bloco azul aqui, né? Dependendo de qual circuito que está aqui dentro, tu tem uma equação diferente para cada um desses parâmetros. E a gente aprendeu a equacionar isso e aprendeu a chegar nessas equações também, né? A gente aprendeu que para chegar nas equações, a gente tinha que fazer um modelo do transistor, fazer toda a substituição lá e aplicar as leis de circuitos, tá bom? Então, a gente aprendeu não só a entender o que, que são esses parâmetros, mas também como chegar nesses parâmetros, independentemente do circuito que tiver aqui dentro. E até o final lá do ano passado, a gente estava analisando e achou essas equações aqui independente, né, ou melhor, ignorando
a frequência do nosso sinal de entrada aqui, tá? Esse sinal tem uma frequência. Como eu falei para vocês, esse sinal de entrada, ele é um sinal variante no tempo, né? Ele tem uma certa frequência ou várias frequências associadas. Então, esse sinal de entrada aqui, ele vai ter frequências, certo? E se ele tem frequências, a gente tem que considerar a influência dessas frequências. E a influência dessas frequências, a gente viu que acontece basicamente no ganho desse circuito aqui. O ganho que a gente aprendeu a calcular, ele não é um ganho válido para qualquer valor da frequência de entrada. Esse ganho que a gente aprendeu a calcular, ele é válido dentro de uma faixa de frequências, certo? Resumindo, a gente tem aquele comportamento, né, de ganho. O ganho vai variar agora, o ganho vai variar em função da frequência. Ele varia, ele depende da frequência. E essa variação com relação à frequência acontece dessa forma aqui, ó. Para baixas frequências, tu tem um ganho menor do que aquele que a gente aprendeu a calcular, e para altas frequências também tu tem um ganho menor. Então, aqui nessa faixa, aqui no meio, é aquele ganho que a gente já vinha aprendendo a calcular. Mas se a gente começar a trabalhar com frequências muito baixas, esse ganho acaba sendo menor do que a gente queria. E se a gente trabalhar com frequências muito altas, também o ganho acaba sendo menor. Então, a gente está interessado aqui agora em calcular, quer dizer, essa aqui é a influência da frequência do sinal de entrada, né? Se eu trabalhar com frequências muito baixas desse sinal de entrada aqui, vou ter ganho menor do que aquele que a gente sabe calcular. Se eu trabalhar com frequências maiores também, tá? Então, a gente está interessado agora em saber, bom, mas então quais que são esses limites? Qual que é essa frequência inferior e qual que é essa frequência superior, não é FOFH? Qual que é a frequência de corte inferior e qual que é a frequência de corte superior, sendo que no meio dessas duas frequências o ganho é aquele ganho que tu já vinha calculando, aquele ganho que está lá nas tabelas de vocês, nas rotinas de vocês, tá? Eu estou interessado em saber agora dentro de que faixa de frequência que esse ganho é válido, ou seja, eu quero saber o FH e o F-low, tá? Qual que é a frequência de corte inferior e qual que é a frequência de corte superior, tá? Então, essa é a resposta que a gente quer agora, o valor dessas frequências aqui, para te poder dizer para o teu amplificador, bom, ó, eu tenho que trabalhar dentro dessa faixa de frequências. Ou então, qual que é o que muda na resposta em frequência? Resposta em frequência é isso, tá? Resposta em frequência é esse gráfico aqui, ó, e saber o FL, saber o FH, significa saber a resposta em frequência, tá? Então, eu quero mudar a resposta em frequência. O que eu tenho que fazer no meu circuito, tá? E daí eu comentei para vocês que existe, isso aí é o fenômeno físico, tá? Esse gráfico aqui é o fenômeno físico. Frequências muito baixas eu vou ter um ganho menor, e frequências muito altas eu vou ter um ganho menor também. Mas o que gera esse decaimento no ganho, tá? O que gera esse decaimento no ganho? Por que o ganho não é constante, independente da frequência? Daí tu tem fenômenos diferentes. Nas baixas frequências são os capacitores de desacoplamento, que são esses três magrão aqui, né? Nessa estrutura são três, mas em algumas estruturas não vão ser três, tá? Então, para baixas frequências, quem diminui o ganho são esses três capacitores aqui, porque eles acabam trabalhando como se fossem filtros passa alta, tá? Então, aqui em baixas frequências são os capacitores de desacoplamento, e aqui em altas frequências vão ser os parasitas que a gente vai analisar depois, tá? Se fixando na análise de baixas frequências, a gente tem, então, três elementos capazes, ou três elementos responsáveis por aquele decaimento no ganho para baixas frequências, que é o capacitor de entrada, o capacitor de saída e o capacitor de emissor. Né? Repetindo, tem estruturas que não tem três, tudo bem, vão ser só dois, mas nessa aqui que tem os três, esses três elementos, eles contribuem para o decaimento do ganho nas baixas frequências. Né? De grosso modo, vocês têm que lembrar o seguinte, se eu estou trabalhando para baixas frequências, se eu estou trabalhando em baixas frequências, significa que esses capacitores têm uma impedância muito alta. Então, por isso que eles reduzem o ganho, tá? Porque mais tensão, digamos, entre aspas, assim, morre ali, né? Mais tensão fica em cima desses elementos, tá? Então,
De forma geral, é isso aqui que a gente tem agora, é isso que a gente está analisando. A gente então está olhando, tem 3 elementos responsáveis por diminuir o ganho em baixas frequências, eu estou interessado então em saber, bom, mas então qual que é a frequência? Qual que é o valor dessa frequência aqui? É claro que o valor dessa frequência vai depender do valor dos capacitores e vai depender do meu amplificador. E essa dependência que foi que a gente equacionou na última aula. Eu estou dizendo, bom, depende dos capacitores. Tá, mas depende de quanto? Como que depende? E aí a gente achou qual que é a influência de cada um desses capacitores aí no valor do ganho, né? A gente disse que cada um desses capacitores, ela introduz uma frequência de corte aqui, né? Aqui dentro da baixa frequência tem 3 frequências de corte, uma para cada capacitor. E a gente viu, né? Deixa eu até se eu botar no slide anterior, isso aqui, ó, um zoom, digamos assim, na baixa frequência, a gente viu que as 3 vão estar alocadas aqui. E a gente vai dizer que a frequência FL, então, a frequência de corte inferior, ela é a maior dessas 3. Tá? Então, eu vou calcular as 3 e vou escolher a maior, e essa é a nossa frequência de corte inferior. O que significa essa frequência de corte inferior? É a frequência mínima que tu pode colocar do sinal de entrada e ainda assim ter o ganho que tu projetou. Né? Digamos, tu projetou o amplificador para ganho 100. Esse FL é a mínima frequência que tu pode botar do teu sinal de entrada que tu vai ter ganho 100. Se tu botar frequência menor que essa FL, o teu ganho não vai ser 100, vai ser menos que 100. Tá? Então, por isso que a gente está interessado em achar as frequências de corte, tá bom? Então, esse é um resumão aí do que a gente, do contexto do que a gente está fazendo, tá bom? Então, isso que eu estava dizendo para vocês aqui, ó, essa frequência de corte, para a gente equacionar, né? Bom, daí agora é a matemática, né? A parte mais simples, digamos assim. Esse FL, ela vai ser a maior entre 3 frequências de corte, porque cada um dos capacitores tem uma frequência de corte associada. Então, vai ser a maior da FLI entre a FLO e a FLE. Tá? A gente tem 3 frequências, porque a gente tem 3 capacitores, e a nossa frequência de corte inferior vai ser a maior delas. Por que a maior delas? Porque é a primeira que vai estar tá aqui mais na direita, ó. Significa que é a primeira que vai começar a, como se estivesse puxando o ganho para baixo. É a primeira que começa a fazer a atenuação do sinal, tá? Do sinal não, do ganho, tá bom? Então, a gente tem a equação para cada uma delas, né? Então, eu vou colocar elas aqui para nós e a gente vai calcular essas frequências de corte, tá bom? Vou botar aqui, ó. FLI é igual 1 sobre 2π, que multiplica o capacitor de entrada, que multiplica as impedâncias vistas pelo capacitor de entrada. Lá no nosso modelo, a gente viu que era ZI mais RS, tá? Então, a gente tem o FLI aqui. FLO é a mesma coisa, só que daí tu troca o capacitor de entrada pelo capacitor de saída, e o que são as impedâncias vistas pela entrada vão ser as impedâncias vistas pela saída, né? Então, vai ser 1 sobre 2π, em vez de ser CI é CO, e em vez de ser ZI e RS, é ZO e RL. São as impedâncias de saída. A impedância de saída e a carga. E ainda a terceira delas, que é o FLE, tá? O FLE ele é um pouquinho mais complexo, porque a impedância vista pelo capacitor de emissor, ela não é diretaça, né? Ela é 2π capacitor de emissor, que multiplica a impedância equivalente vista pelo capacitor de emissor, tá? Só que essa impedância vista pelo capacitor de emissor, né, Z equivalente, ela é uma resistência RI dividido por beta, é beta, ficou feio, peraí, beta mais Rzinho E, tudo isso paralelo com Rzão E, tá? E esse Rzinho I aqui também tem uma equação só para ele, tá? Deixa eu botar aqui, ó, Rzinho E vai ser o R1 paralelo com R2 paralelo com Rs, tá? Aí sim, essas 3 equações vão nos dar os valores das frequências que a gente quer.
Quem é o bom samaritano? Quem é que é o cara... Quem que é a pessoa de bom coração aí que calculou isso aqui para nós já? Vamos botar aqui do ladinho. Igual. 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 Assim, ó, claro, ó, observa que para te saber a frequência de corte desses amplificadores, aqui a gente está calculando a frequência de corte inferior, tá? Tu precisa saber a impedância de entrada desse elemento. Então, tu já tem que ter calculado a impedância de entrada do circuito, tá? E tu já sabe fazer isso, tu já tem até uma rotina que calcula isso para ti, tá? Então, esse ZI eu tô assumindo que a gente já tenha, tá? Até coloquei aqui ó, o valor do ZI e o ZO também, né? Tu já sabe calcular ele, já aprendeu a calcular isso independente do circuito. Então, tá aqui o valor do ZO também, tá? E aí, vamos lá, vocês vão me dizer esses valores aqui, vamos ver se vai bater. E daí a gente vai pegar o maior deles, vai ser o nosso FL aqui depois. 6 Hz. Esse FLI, então, deu 6,89 Hz. Tá? Olha que é uma frequência baixa, né? 6 Hz é uma frequência, em torno de 7 Hz, na real, já é uma frequência baixa. Beleza. Tudo é bom. E a FLO, quanto é que deu para nós? Essa FLI é a frequência de corte estabelecida pelo capacitor de entrada. Ó. Esse cara aqui é o capacitor de entrada, que ele vale 10 micro, ó, certo? Esse aqui é a frequência de corte estabelecida pelo capacitor de saída. Então, que também foi utilizado um micro. Esse aqui foi utilizado um micro, esse foi 10 esse ano. 26,3 Hz. Essa aqui é a frequência de corte estabelecida pelo capacitor de saída. O que significa essas frequências, ó, pessoal? Significa o quê, ó? O que esse FLI está dizendo? Se está dizendo o seguinte, se tu entrar com uma frequência menor que 6 Hz, né, menor que 6,8 Hz, se o teu sinal de entrada tiver uma frequência menor que os 6,8 Hz aqui, esse capacitor de entrada aqui, ó, esse aqui é o CI, ele vai atenuar o sinal. O FLI diz isso para nós. Se tu entra com uma frequência menor que 6,8 Hz, ou seja, se a frequência do nosso sinal aqui é menor que 6,8, esse capacitor vai começar a atenuar o sinal. O FLO fala a mesma coisa, só que para o capacitor de saída, se eu entro com uma frequência menor que 26 Hz, o capacitor de saída também começa a atenuar o sinal, certo? É isso que quer dizer essas frequências para nós. João, o FLO deu 2,6? Sim, pelo menos na conta aqui que eu fiz. Tu usou um capacitor de 1 micro? Ah, tá, um micro, tá. Eu usei errado aqui, foi isso, então. Tá certo. O meu bateu com o da Poliana. Eu não mudei o valor dele, eu deixei o valor de 10 micro em vez de 1 micro. Daí vai dar errado mesmo. Brinks, vamos lá. E daí o FLE é a mesma coisa, só que para o capacitor de emissor, tá? O FLE vai nos dizer uma frequência mínima, onde se tu entrar com um sinal de entrada menor que essa frequência, esse capacitor vai começar a atenuar o sinal, tá? E daí observa aqui, ó, por exemplo, ó, se eu entro, só um exemplo, assim, ó, se o meu sinal de entrada tiver com uma frequência de 10 Hz, ele vai sofrer a influência, ou melhor, ele vai sofrer a atenuação só do capacitor de saída. Ó. Se o meu sinal tiver 10 Hz, ele não está sofrendo a atenuação do capacitor de entrada, porque o capacitor de entrada só vai atenuar quando o sinal for menor que 6,8. Como eu estou entrando com 10, o único capacitor que está atenuando o ganho é o capacitor de saída, tá? Isso que quer dizer. Mas se eu pegar um sinal com 2 Hz, bom, 2 Hz, eu tenho agora dois capacitores
que estão atenuando o sinal. Então, ele está atenuando mais ainda, certo? Então, é isso que quer dizer essas frequências aqui para nós. Aqui, dá para anotar quanto é que foi esse RI aqui primeiro, né? Não sei se vocês estão calculando separado. Dá para anotar quanto que é esse RI aqui, o paralelo dessa galera toda. Eu acho que deu... Olha, múltiplos 8, 8, 8, 8, 11. Espero que seja, ou a Poliana tremeu a mão no 8 ali na hora de digitar, né? 888. Certo? Com esse RI, a gente joga aqui dentro da equação do Z equivalente. Eu tenho o valor desse Z aqui, foi 24. 24 ons, confere aí, vê se é isso mais ou menos. 24 ons. Esse cálculo aqui a gente precisa da impedância equivalente, porque é a impedância equivalente vista pelo capacitor CE, tá? Então, isso aqui não cabe a nós deduzir isso aqui, tá? Não faz até sentido, mas é essa Z equivalente, a impedância equivalente vista pelo capacitor de emissor, tá? Olhando o capacitor emissor, ele enxerga essa galera aí, tá? Por isso que a gente precisa calcular ele. Não é tão direto, né, quanto o circuito de entrada e o circuito de saída, isso que eu quero salientar. Vou ficar cantarolando também enquanto... Tá difícil de falar, né, cara? Não, para vocês terem uma ideia, hoje de manhã eu tinha aula 8h30, tá? Com a turma de dispositivos 3. E daí tava dando 8h35, passando quase 8h40 e ninguém na aula ainda. E eu, mas esses filhos da mãe não vão vir na aula, né? E daí, quando eu fui mandar mensagem no grupo do Whats deles, eu vi que eu tava no link da turma de vocês. Daí ninguém tava entrando, né? Eu tava na turma dispositivos 2. Pra te ter uma ideia como é que tá a mente do vivente, né? 331, menina Poliana. 331,5 Hz. Tudo certo para dar errado. É. Então, olha aqui, ó. A gente tem o que significa essa frequência de corte FLE de 331 Hz. Significa que se tu entrar aqui na entrada, o teu sinal de entrada tiver uma frequência menor que 331 Hz, o capacitor de emissor já começa a atenuar o sinal. Se a sua frequência de entrada for menor que 331, o capacitor de emissor começa a atenuar o sinal. Ele já começa a reduzir o ganho lá, ó, já começa a diminuir o ganho. E daí a FLO é a mesma coisa só para o capacitor de saída, e a FLI é a mesma coisa só para o capacitor de entrada. Beleza. Então a gente achou o valor para esses três frequências. O que a gente faz? A gente diz, então, a frequência inferior do meu amplificador é 331, né? 331,5 Hz. Porque essa aqui está dizendo para nós, ó, essa frequência FL, ela responde para nós a pergunta: qual que é a menor frequência que eu posso colocar na entrada do meu amplificador sem que sofra atenuação? Qual que é a menor frequência que eu posso botar na entrada do meu amplificador sem que o meu ganho sofra diminuição, sem que meu ganho diminua, tá? A menor frequência que eu posso colocar é 331, porque se eu entrar com qualquer frequência menor que 331, o meu capacitor de emissor já começa a atenuar o ganho. E daí, quanto menor a frequência que eu entrar, mais atenuado vai ser, porque daí o capacitor de saída entra na jogada, e aí quanto menor ainda, o capacitor de entrada começa a entrar na jogada. Tá?
Então, a gente chega no valor aqui da nossa frequência de corte inferior, tá? 331 Hz. Para esse circuito aí, claro, né? Beleza. E aí, como é que a gente agora, tá? Isso aí a gente calculou, tá? A gente calculou que essa é a frequência e isso que eu falei é o que significa essa frequência que a gente calculou, tá? Tudo essa ladainha que eu estava conversando aqui com vocês é o que significa isso que a gente calculou, beleza? E aí, como é que eu valido agora? Bom, a gente calculou, como é que eu valido esse valor? Para validar isso aí, a gente tem que olhar na simulação, né? Tem que olhar em simulação. Deixa eu só destacar esse valor aqui, ó, porque esse aqui é a nossa frequência de corte inferior, tá? Como é que a gente valida isso aqui agora? A gente tem que ir para a simulação, tá bom? Antes de ir para a simulação, na real, pode ser, aqui ó, eu deixei destacado aqui para vocês, qual que é o ganho AV desse circuito, tá? Vocês lembram o que significa esse ganho AV? Tá? O ganho AV sem carga, né, AVNL, é 244. E olha que esse nosso circuito, ele está levando em conta o RS, que é a impedância de saída de quem gera o sinal, e a nossa carga, RL, né? Então, está levando em consideração esses dois elementos. E aí a gente fez a aula e viu lá que esses dois elementos, eles diminuem o ganho, né? Então, em vez de ser 244, que é o ganho sem carga, a gente tem 50, tá? O que é esse 50? Esse 50 é o ganho aqui na banda passante, ó. É essa linha aqui, ó. É esse 50. Aqui o ganho é 50. Se eu entrar com um sinal, né? Se o meu sinal de entrada aqui tiver uma frequência menor que 331, significa que o meu ganho vai ser menor que 50. Tá? É isso que a gente acabou de calcular aqui, beleza? E como é que a gente enxerga isso aqui na simulação, tá? Como é que a gente valida isso por simulação agora? Bom, agora eu vou puxar aqui o LT Spice e vou mostrar isso para vocês, tá? Aqui, ó, tá o nosso circuito ali do exemplo. Tá? O nosso circuitinho de exemplo é um divisor de tensão, R1, R2, aqui está o transistor, tá? Capacitor de saída. Aqui eu chamei de CC, né? De capacitor de coletor, tá? Mas é o capacitor de saída. Às vezes esse aqui também, ó, CS, porque é o capacitor que está em série com a entrada, que é o sinal, tá? Então pode ter esses nomes diferentes aqui, tá? Mas esse capacitor aqui, ele associado a ele a gente tem o FLI, esse capacitor aqui, associado a ele, a gente tem o FLO, e esse capacitor aqui, associado a ele, a gente tem o FLE, tá? Então, até agora a gente tinha isso aqui, né? A gente tinha esse circuito, e o que a gente fazia? Bom, a gente simulava ele, né? Botava aqui um arquivo de simulação, né? Uma linha de simulação, ajustava o beta, tudo isso aqui a gente já manja, já sabe montar essa simulação. E aí, quando a gente rodava a nossa simulação, a gente vinha aqui, deixa eu só ajeitar as janelas, a gente vinha aqui e validava o ganho do nosso amplificador, né? A gente vinha aqui e estava colocando 1 milivolt na entrada, né? Como sempre, aqui ó, 1 na menos 3, ó. A gente está entrando com 1 milivolt na entrada, então a gente vinha aqui e media a tensão de saída para validar o ganho, né? Então aquela última coisa que eu mostrei ali para vocês no slide, que o nosso ganho é 50, ó, é menos 50, né? Que o ganho do nosso amplificador é menos 50, é o que a gente valida na nossa simulação lá, sempre para 20 kHz, né? Então tá aqui, né? O pico aqui tá batendo quase no 50 ali, né? Ainda posso pegar aqui com o cursor, né? Para nós ver bem certinho quanto é que tá dando, mas tá dando os quase 50 ali que eu mostrei para vocês, tá? 48,7, mais ou menos. Tá? Então aí, a gente tinha o ganho na banda passante, porque a gente está trabalhando aqui em 20 kHz, ó. A frequência do meu sinal de entrada é 20 kHz. E como é que a gente faz para validar que a nossa frequência de corte é os 331 lá? Como é que eu sei que o ganho vai começar a diminuir em 331? Eu não vou vir aqui nessa fonte e ficar diminuindo a frequência dela, que a gente botava em 20K, e ficar colocando. Agora eu vou botar 332 e vou simular. Depois eu vou botar 330 e vou simular. Não, a gente não vai ficar mudando e simulando toda vez. O que a gente vai fazer é uma simulação diferente. Essa simulação que a gente vê aqui, ó,
que a gente faz sempre é uma simulação que a gente diz que é uma simulação feita no domínio do tempo, tá? Porque o nosso eixo X aqui do nosso gráfico é o tempo, em segundos, né? Isso aqui é uma forma de onda no tempo, certo? Mas essa forma de onda que eu desenhei aqui para vocês antes, ó, essa forma de onda aqui, ó, deixa eu voltar, aqui, ó, essa aqui, ó, isso aqui é uma forma de onda no domínio da frequência, porque o nosso eixo X aqui é a frequência do sinal, certo? É a frequência, então o nosso eixo X é a frequência. Eu quero ver esse gráfico lá, certo? Porque daí a gente vai poder medir exatamente onde é que está o joelho dessa curva e ver se está batendo com o que a gente calculou. Então a gente tem que fazer uma simulação no LT-Spice no domínio da frequência e não no domínio do tempo, tá? Essas simulações que a gente faz aqui, que o eixo X é o tempo, a gente chama de simulação transiente, tá? É uma simulação no transiente do tempo, tá? Agora a gente quer trocar esse tipo de simulação e vamos fazer uma simulação AC, uma simulação no domínio AC, no domínio da frequência, tá? E como que a gente faz isso? Tá? A gente vem aqui no nosso arquivo de simulação, tá? E daí a gente dá uma olhadinha aqui, ó. Lembra dessa linha que a gente tinha que adicionar aqui quando a gente ia simular um circuito? Deixa eu clicar com o botão direito nela aqui, ó. Que abria que a gente tinha que colocar o tempo máximo, o tempo de início e a resolução que a gente queria, tá? Isso aqui foi lá nas primeiras aulas que a gente fez. Isso aqui gera para nós essa linha aqui chamada ponto tran, tá vendo? Ó, ponto tran, ele vai simular até 10.1, vai mostrar a partir de 10 e o passo que ele está dando é 1n-7. É uma simulação transiente, uma simulação no tempo. Eu botar esse ponto tran, ele sabe que o eixo X é tempo, tá? Mas eu tenho que alterar agora, eu tenho que fazer uma simulação no domínio da frequência. E como que eu faço isso? Com o botão direito em cima desse ponto tran, em vez de eu pegar a aba aqui em cima chamada transiente, eu vou pegar a aba chamada AC Análise. É uma análise AC, é uma análise no domínio da frequência. Daí eu vou clicar aqui, e daí eu vou alterar, eu vou configurar essa simulação para uma simulação no transiente, ou no domínio da frequência, tá? Daí dá uma olhadinha aqui, ó. Quais que são as coisas que eu tenho que parametrizar? Primeiro tipo de variação que eu vou fazer. Esse tipo de variação é que como é que eu vou representar o meu gráfico? Vai ser linear, o meu eixo X? Vai ser em log? Vai ser em oitavas? Vai ser em décadas? Como que vai ser a divisão do meu eixo X? Como a gente está trabalhando em frequência, e as variações de frequência são muito, muito grandes, né? A gente quer ver desde uma frequência bem baixinha ali, deu 20 Hz, né? Até frequências na casa dos megahertz, como é muito longe esses pontos, geralmente a gente usa a escala logarítmica no eixo X. E essa escala a gente representa em variações a partir de décadas, tá? Que é provavelmente vocês já desenharam no papel monolog, de log, já não fizeram isso? Não sei se vocês fizeram, né? Na minha época a gente fazia. Vocês trabalhavam nesse papel já ou não? Talvez em algum momento na vida. Papel monolog, talvez em física, né? Eu acho que vocês trabalham em física. Então, eu fazer esse sweep aqui para década, significa que eu estou fazendo meu papel monolog, tá? Década. Depois, aqui são configurações de resolução, tá? A gente já vai fazer um exemplo junto, mas eu vou botar aqui, ó. São pontos por década, quanto mais pontos, melhor a resolução. E daí ele vai botar aqui para nós, ó, frequência inicial e frequência final. A partir de que frequência que eu quero enxergar e até que frequência que eu quero ver, tá? Então, eu vou botar aqui, sei lá, a partir de 1 Hz até 100K, tá? Partindo em 1 Hz até 100 kHz, tá? O que o software vai fazer agora para nós? Eu dou um OK, e ele já muda um ponto lá de ponto tran para ponto AC, tá? O que ele vai fazer agora para nós? Ele vai pegar
todas as frequências naquele intervalo que eu disse ali, ó, de 1 Hz até 100 kHz, ele vai pegar todas as frequências nesse intervalo e vai rodar esse programa, vai rodar esse circuito, e vai medir o ganho para cada frequência, e aí vai jogar num gráfico para nós, tá? É isso que ele vai fazer. Então, deixa eu só salvar aqui antes de simular para mostrar isso para vocês, tá? Depois a gente faz junto. Deixa eu botar aqui, ó, window, horizontal aqui, ó. O que ele botou aqui para nós, ó? Já estava o sinal de saída no meu gráfico, né? Agora ele plotou o gráfico da tensão de saída do meu circuito amplificado em função da frequência, ó. Então, te liga aqui embaixo, ó, que ele está variando a frequência desse sinal de entrada. Olha que para frequências muito baixas, o ganho está aqui embaixo, ó, e para frequências mais altas, ele estabilizou lá nas médias frequências, ó. Então, ele está estabilizado aqui. Se eu continuasse seguindo esse gráfico para a direita aqui, eu ia seguir até chegar nas frequências altas que a gente vai ver na próxima aula, que ele começa a cair também, tá? Então, aqui nessa banda passante, aqui, ó, aqui nessa região, o ganho é aquele 50 que nós tinha calculado. Aqui, o ganho é aquele 50 em valor absoluto, tá? Aqui é o ganho é 50. E aqui para trás, ele começa a decair esse ganho. Certinho? Eu esqueci de salientar para vocês, né? Tem duas linhas nesse gráfico, tá? Eu falei como vocês já soubessem, mas tem duas linhas aqui nesse gráfico. Tem a linha cheia e a linha pontilhada, tá? Olha que a linha cheia, ela se refere ao teu eixo em dB, tá? Que é a amplitude. A linha cheia é a amplitude do teu, ou melhor dizendo, é o ganho do teu amplificador. A linha cheia é o ganho. Então, o ganho diminui para baixas frequências, né? E a linha pontilhada é a fase do sinal. A gente não vai falar aqui sobre a fase, tá? Eu não vou salientar a influência da frequência na fase. Já vira muito detalhe, tá? Mas uma coisa que tu tem que estar ligado é que além de mudar o ganho, variando a frequência, se tu muda a frequência, além de mudar o ganho do circuito, vai mudar a fase do sinal de saída também, vai fazer o sinal de saída ficar defasado com relação ao sinal de entrada, tá? Ou vai ter uma fase maior ou menor. Então tá aqui, ó, essa linha pontilhada é a fase em graus, certo? Com relação ao sinal de entrada. Então observa que ele pode chegar até uma fase de 180, que é aqui, que é o nosso ganho é negativo, né? Então por isso que a fase é 180 aqui na banda passante, porque o nosso ganho é negativo. E conforme tu trabalha com frequências menores, essa fase vai diminuindo, tá? Mas a gente não vai falar mais sobre fase a partir de agora. A gente só vai enxergar essa linha cheia aqui, que é a linha do ganho. Então, olha que esse joelho vermelho aqui, ó, esse joelho aqui é exatamente aquilo que a gente estava vendo aqui, ó. É o zoom nessa região aqui do ganho, ó, que o ganho diminui para baixas frequências. Então, agora a gente pode medir ali naquele gráfico, se o joelho está acontecendo em 331, que é o que a gente calculou. A gente calculou aqui, ó, que o joelho ele acontece em 331 kHz, em 331 Hz, né? Em 331 Hz é essa linha aqui, tá? É a nossa frequência de corte inferior. Então a gente olha lá na curva agora e vê se isso está acontecendo em 331 de verdade. E como que a gente olha isso, tá? Aí eu quero que vocês lembrem de alguma coisa. Deixa eu mostrar no slide aqui que fica melhor, né? Eu vou voltar mais um, quem sabe? Mais um. Aqui, esse aqui que eu quero. Esse aqui, ó. Esse aqui. O que a gente está vendo lá na simulação é até aqui, ó. Tá? A gente está vendo até aqui, por exemplo, tá bom? Como é que eu identifico lá naquele gráfico aonde que está a frequência de corte? A frequência de corte, ela vai estar quando o meu ganho decai a 3 dB, ó, quando ele decai, ele vai diminuir, meu ganho está diminuindo aqui, ó, quando ele diminuir a 3 dB do ganho na banda passante, eu tenho a minha frequência de corte. Então, nesse caso aqui, ó, eu tinha medido, né, suposto que aqui ele valia 40, então aqui, quando ele valer 37, a frequência onde ele vale 37 é a minha frequência de corte, tá? Então, a gente vai fazer a mesma linha de raciocínio lá na simulação, ó.
A gente fez a simulação transiente, a gente tem a linha cheia aqui, que é a linha do ganho. Então, agora eu venho aqui com o meu cursor em cima da tensão de saída e coloco esse cursor lá na banda passante, ó, onde o ganho é aquele ganho calculado. Então, observe que está aqui, ó, menos 26 dB. Tá? Eu espero que vocês estejam enxergando na real. Menos 26 dB, tá ali, ó. Esse aqui é o nosso ganho lá na banda passante, ó. Esse aqui é o menos 26 dB, é o ganho que ele vale aqui na banda passante, que é o ganho calculado, tá? Como é que eu faço para identificar a frequência de corte? Agora eu pego essa linha aqui, ó, e arrasto ela até aquele menos 26 virar menos 26 menos 3, até decair 3. Decair 3 significa que eu tenho que puxar essa linha aqui até os menos 29. Tá? Então, eu vou puxar aqui, ó, até cair a menos 29, ó. Então, aqui já está em menos 27, menos 28, menos 29, ó, 29,2, né, que tem que ficar, 29,1. Aí é que eu não consigo, aí, tá demais. Aqui é um pouquinho, aqui, ó, 29,2. Então, exatamente aqui assim, ó, o meu ganho decaiu 3 dB do ganho na banda passante. Ganho na banda passante, a gente botou o cursor, viu que era menos 26,2. Aí eu botei aqui o ganho decaiu 3 dB. Então, exatamente aqui nessa frequência é a minha frequência de corte simulada. Então, aqui, ó, menos 29, eu estou numa frequência de 324,6. Então, esses 324,6 é a frequência de corte inferior simulada do nosso amplificador, tá? Esses 324. E a gente calculou 330, né? Tá bom, tá bom. Vou chegar lá no exercício. Aqui, ó. A gente calculou 331 e o simulado foi 324 Hz, tá? Então tá certo, tá bom, tá dentro do esperado aí, tá? Não tá muito longe, não. Tá certo? Então, calcula as 3 frequências, a maior delas é a tua frequência de corte. Para validar a simulação, para validar a tua frequência por simulação, tu faz uma simulação no domínio da frequência, uma análise AC. Nessa análise AC, ele vai plotar para ti o ganho em função da frequência. Aí tu faz o quê? Tu põe o cursor na banda passante, quanto é que tá dando? 26,2. Então eu desconto 3, que é menos 29. Então puxa esse cara aqui até menos 29 e ali vai ser a tua frequência de corte simulada. Validamos a frequência de corte, tá? Conseguiram ver mais ou menos? Vamos fazer isso junto? Quem sabe fica melhor? O que vocês acham? Deixa eu ver, cadê minha aula aqui? Tá aqui. Vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Validado aqui, beleza? Eu tenho mais uma coisa para falar aqui, mas eu falo depois. Tentem fazer esse exemplo aqui, ó. Tá? Tentem calcular qual que é a FL desse circuito aqui. Eu quero saber a FL desse circuito aqui. Quanto que é, tá? E daí tentem validar por simulação. Assim que vocês tiverem calculado e começar a fazer a simulação, daí a gente vai tirando dúvida, tá bom? Deixa eu ver, eu não tinha botado as respostas aqui. Eu tinha posto as respostas, peraí. Tá aqui. Deixa eu anotar as respostas aqui para vocês. Vão tentando fazer esse aqui e tentando montar a simulação, e daí vocês vão me perguntando, tá? Esses primeiros valores aqui, vocês já conseguem validar na rotina de vocês, né? Esses primeiros valores aqui já tá na rotina de vocês. Então, é só jogar os parâmetros lá dentro. Isso aqui é fácil.
Tá? Essas são as respostas, então, que eu espero que vocês enxerguem, cheguem, tá bom? Como agora vocês que vão montar a simulação aí, vão tentar enxergar isso, eu vou até parar de gravar aqui.